E aí, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Eu fico muito feliz que você está aqui no canal A Palavra do Artista do Céu. Meu nome é Giovanni Goulart, eu sou o criador desse canal, tá? E eu estou aqui para poder ser um instrumento nas mãos de Deus para te transmitir mensagens importantes do Criador do Universo, contidas na Palavra do Senhor, tá bom? Olha só, hoje a gente vai estudar, a lição da Escola Sabatina no dia de domingo. Antes disso, eu gostaria que você curtisse o vídeo, tá bom? Que você também se inscrevesse no canal e acionasse aqui embaixo o sininho da notificação, para você ser avisado quando eu mandar os vídeos novos para você, tá bom? Então, continuando, lição da Escola Sabatina. Para quem não é adventista, talvez se pergunte, mas o que é isso, lição da Escola Sabatina? Eu vou te explicar. A lição da Escola Sabatina é uma lição que toda a igreja adventista, a nível mundial, estuda durante a semana, e no sábado a gente discute os temas, né? A gente, de forma bem democrática e legal, a gente vai conversando sobre o que a gente aprendeu, né? E assim a gente aprende mais ainda da palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui, né, no dia 23 de maio, a lição de domingo, e hoje o tema é origens, tá? Se você tem vontade também de estudar a lição, eu vou deixar aqui no link, na descrição, tá? O site onde você pode, sim, ali estudar de maneira online o tema, né, que a gente está estudando aqui durante a semana, tá certo? Vamos lá, origens. A primeira coisa que diz aqui, ó, muitas vezes ouvimos a expressão o antigo sábado judaico. No entanto, as escrituras deixam claro que o sábado existia muito antes do povo judeu. Sua origem está na semana da criação. É muito comum, né, que muitas pessoas acabam ao ouvir falar do sábado, né, que os adventistas falam e tudo mais, e a Bíblia diz, a pessoa começa a achar que sábado é coisa de judeu, que sábado é específico para o povo de Israel. E aqui na Bíblia, e também na lição a gente aprende isso, que o sábado ele é uma instituição que Deus criou, e muito antes de haver povo judeu. Eu gostaria que você aí abrisse a sua Bíblia. Vamos olhar que interessante, um texto aqui pra gente. Gênesis 2, versículo 2 e 3. E nós vamos aqui ver o que a Bíblia diz a esse respeito. Olha só. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Sabemos que a Bíblia diz que existe um Criador, que é o nosso Deus. E ele, durante 6 dias, ele estava ali fazendo o planeta Terra. Ele formou tudo que há e formou também os seres humanos. Então, no 7º dia, ele fez algo diferente. Ele fez um tempo sagrado. Ele separou um dia da semana para ser o dia santo, o dia sagrado, onde ele havia de ter um relacionamento mais profundo com as suas criaturas. Você percebe que aqui o termo utilizado, olha só, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Santificar. Deus consagrou esse dia. O dia de sábado é um dia sagrado. E não foi nenhum sacerdote, nenhum levita, nenhum Moisés, né, que santificou esse dia. A Bíblia é clara em dizer que o próprio Deus santificou, tornou santo, sagrado, o 7º dia da semana. E ele deu uma bênção especial. Aqui ele diz, e abençoou esse dia. Deus ele falou, esse dia da semana será um dia com uma bênção especial e será um dia de consagração, um dia sagrado, tá certo? Então, talvez você se pergunte, mas Giovanni do céu, mas é o 7º dia. O 7º dia pode muito bem ser o domingo? Não, isso muda de acordo com os calendários. Então vamos analisar se é isso mesmo. Se a gente for abrir aqui a sua Bíblia, abre sua Bíblia, por favor, aí, ó, em Êxodo. Olha que legal. Êxodo. Olha que interessante, Êxodo 20. Aqui no livro de Êxodo 20, no versículo 11, nós vemos aqui Deus falando sobre os 10 mandamentos. E o quarto mandamento, né, que é o sábado, ele fala sobre o sábado, nós temos aqui uma coisa que Deus fala. Olha só, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de
sábado e o santificou. Aqui de novo se repete, o dia sétimo é o sábado. E se você for olhar o termo em hebraico para descanso, que está escrito lá em Gênesis, que a gente leu agora, né, que fala que Deus descansou nesse dia, o termo é Shabat. Né? Não é exatamente o mesmo termo para se referir ao sábado, mas o sábado, e a palavra sábado, ela procede desse termo, tá bom? Então você vê isso. O sétimo dia é o sábado, tá certo? Então, continuando aqui, ó, a pergunta aqui da lição diz: quando claramente o sábado foi estabelecido? Então, duas perguntinhas. No Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos aos judeus, ou na semana da criação? A gente vê aqui, de acordo com a Bíblia, que não foi no Sinai, foi lá na semana da criação, onde estava só Adão e Eva e não tinha nem povo judeu. Então Deus ali estabeleceu o sábado para a humanidade. Tá certo? Então vamos continuar, olha só. Embora Gênesis 2 e 3 não identifique o sétimo dia como sábado, essa identificação aparece pela primeira vez em Gênesis 16, 26 e 29. O interessante, né, é que não foi nem no Sinai especificamente que foi dito ali pela primeira vez que o sábado, o sétimo dia da semana, era o sábado. Se você for olhar num acontecimento anterior a isso, quando Deus deu maná para o povo de Israel, a gente percebe aqui que pela primeira vez na Bíblia, né, é identificado o sábado como sendo o sétimo dia da semana. Se você for olhar aqui, ó, no livro de Êxodo, como eu disse, Êxodo 16, no versículo, olha que interessante, no versículo 26, você vai ver a seguinte inscrição: 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Verso 29, considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Que Deus falando, né, com o povo de Israel sobre o maná, né, que o maná ele foi dado ali para o povo de Israel e caía uma certa quantidade, né, 6 dias a semana, mas no sábado não caía. Então no sexto dia tinha que se colher, né, o dobro, né? Por isso que Deus dava o dobro no sexto dia. Então havia, né, uma quantidade suficiente para eles se alimentarem, né, no sexto dia e também no sábado pela quantidade dobrada que caía na sexta-feira, né? Então algumas pessoas aqui saíram, né, para tentar ver se achava maná no sábado. Então Deus ficou chateado com isso. Gente, eu não falei com vocês para não fazer isso? Por que vocês estão transgredindo os mandamentos? Inclusive foi isso mesmo que o Senhor disse, olha só, no verso 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? E olha que interessante, aqui, isso é no capítulo 16 de Êxodo. Não é nem no capítulo 20, onde Deus dá os 10 mandamentos, né, nas tábuas de pedra. Então como é que Deus diz aqui, ó, olha só, que eles recusaram guardar os mandamentos e as minhas leis. Logo, as leis e os mandamentos de Deus não é algo específico do Sinai, né, ali onde desce as tábuas. Antes disso, os princípios eternos, os mandamentos sagrados de Deus já existiam. Ali no Sinai, foi apenas esses mandamentos eternos de Deus registrados naquela tábua de pedra e também dados de forma mais escrita, né, para o povo de Israel. Olha que interessante, vamos continuar aqui, tá? Olha só. Ó, embora Gênesis 2 e 3 não identifique o sétimo dia como sábado, ele é claramente indicado no verso. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. A palavra descansou no hebraico Shabat, né, como eu tinha dito, está relacionada ao substantivo sábado, Shabat. A palavra sábado não é a empregada em Gênesis 2 e 3, mas é certo que o autor pretendia afirmar que Deus abençoou e santificou o sétimo dia como o sábado. Olha que interessante, evidentemente, Gênesis 2 e 3 ensina a origem e instituição divina do sábado como dia de bênção para toda a humanidade. Olha que interessante, será que Jesus ele confirma isso também? Se você for analisar bem no livro de Marcos, abra sua Bíblia, por favor, aí no livro de Marcos, a gente vai ver aqui uma citação bastante conhecida de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Marcos,
2, 27 e 28. Aqui Jesus diz: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, Jesus, ele é o Senhor do sábado. Ele que criou, Jesus é o verbo de Deus, foi ele que fez o mundo e tudo que nele há. Então, foi Jesus que estabeleceu o sábado. E ele diz aqui a função do sábado. O sábado ele foi criado a serviço de toda a humanidade, para benefício da humanidade. E olha que legal, a humanidade em si, não é o povo de Israel somente. Eu também sou humano, e eu não sou do povo de Israel. Eu não sou lá filho de Abraão, geneticamente falando. Olha que interessante, hein? Então é para a humanidade toda. Olha que legal, vamos lá. Aqui, leia Marcos 2, 27. Nós lemos agora, Jesus declarou que o sábado foi feito por causa do homem, o que sugere toda a humanidade em oposição a apenas os judeus. Porque o próprio Deus descansou no sétimo dia. Ele precisava disso, Aqui, outro propósito, seu descanso poderia ter servido. Olha que legal. Se você for analisar bem, Deus não se cansa. A Bíblia diz isso, que Deus não se cansa nem se fadiga. Que os moços de exaustos caem, E aqueles que são jovens, eles caem ali de cansaço, mas o Senhor, ele oferece, forças àquele que está cansado. Se você for analisar bem, Deus não se cansa. E por que ele descansa? Porque ele descansou no sétimo dia. Pelo mesmo motivo que Jesus batizou. Jesus não tem pecado, nunca teve pecado. Jesus nunca pecou. E ele ainda assim batizou. E o batismo é símbolo de arrependimento e novidade de vida. Ora, se Jesus nunca pecou, por que ele batizou-se para arrependimento? Ele batizou para dar-nos exemplo. Tá certo? Da mesma forma, uma vez os discípulos estavam lá discutindo quem era o maior e tudo mais, e não queriam lavar o pé dos seus companheiros, uma vez que a pessoa que era o servo responsável por lavar os pés não estava ali. Jesus, observando-os, levantou-se e, cingindo-se, lavou os pés dos discípulos. Ele cita depois dizendo que, olha, vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês falam bem, porque eu sou mesmo. E eu que sendo mestre e senhor vos lavei os pés, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu fiz isso para vos dar exemplo. Jesus fala isso. Então, da mesma forma, Deus, quando ele descansa no sábado, ele está dando um exemplo para a humanidade, para que todos nós também descansemos. Tá certo? Olha só, vamos chegar aqui. Embora alguns comentaristas tenham sugerido que Deus precisasse de descanso físico após a criação, o propósito de seu descanso foi dar um exemplo. O ser humano também deve trabalhar 6 dias e descansar no sábado, o 7º dia. O teólogo Karl Barth sugeriu que o descanso de Deus no final da criação fizesse parte da aliança de graça, na qual a humanidade foi convidada a descansar com ele, para participar do descanso de Deus. Tá certo? Olha só, após a criação, o ser humano foi chamado ao descanso na comunhão com o Criador. O sábado é o ponto alto semanal na vida com Cristo. E aqui, uma perguntinha pra gente: como a guarda do sábado tem beneficiado o seu relacionamento com o Senhor? Interessante, O sábado ele demonstra esse relacionamento com o Criador. E de fato a gente precisa descansar, a gente precisa ter esse relacionamento. O sábado ele é um dia especial. E eu gostaria de compartilhar com vocês, para a gente finalizar esse estudo de domingo aqui, sobre esse tema, falando de uma descoberta científica, mostrando como que, olha que interessante, como é que a realidade está de acordo com a Bíblia, como é que a Bíblia ela mostra a verdade, como é que as coisas que Deus faz, embora muitos não entendam e acham isso loucura, são as coisas mais certas e mais perfeitas. Olha que interessante. Eu vou te mostrar aqui uma descoberta que foi feita, do ciclo circadiano. Giovanni do céu, mas o que é isso? Eu quero falar para você. Assim como o nosso organismo, ele tem um relógio biológico diário, de cerca ali de 25 horas, 24 horas ali, na verdade 24 horas, você vai perceber que ele tem uma certa quantidade de substâncias que são reguladas, e são liberadas e inibidas no nosso organismo,
né, de acordo também com o Sol, né, com a rotação do nosso planeta e tudo mais. E olha que interessante, esse ciclo biológico, né, ele é altamente reconhecido pela ciência, o ciclo circadiano. E também agora foi encontrado o ciclo circapitano. Eu vou ler para você aqui, tá, um pouco dessa pesquisa. Você também pode ver na descrição desse vídeo, eu coloquei também o link. Olha só, pesquisas científicas mostram que somos programados para funcionar em períodos definidos. Levar isso em conta significa ter mais saúde. Ó, eu vou mostrar para você aqui, ó. O organismo humano mantém seu próprio relógio biológico. Ele possui um ritmo circadiano interno de 24 horas, que impulsiona o aumento e a diminuição de moléculas nos diversos sistemas do nosso organismo. Esse relógio também influencia nossa maneira de reagir aos remédios. Por exemplo, a cisplatina, medicamento contra o câncer, é mais eficaz e menos tóxica se for administrada à noite. A adriamicina, por outro lado, é mais eficaz se for administrada de manhã. Outro fator conhecido é a necessidade que o ser humano tem de descanso. Nesse sentido, pesquisas afirmam a existência do ciclo circaseptano, um ritmo endógeno que exige um descanso a cada 7 dias. Olha que interessante. Ambos os tipos de ritmos biológicos são explicados pela cronobiologia, um novo campo científico interdisciplinar. Nele, os cientistas percorrem os caminhos dos ritmos e seus movimentos oscilatórios, sua ligação com o ambiente externo, como as informações são recebidas e transmitidas através de um mundo pulsante para uma compreensão melhor da natureza humana, né? Eu vou mostrar mais uma outra parte interessante aqui, ó. A existência do ritmo circaseptano também foi observada em um estudo realizado nos Estados Unidos, que acompanhou durante vários anos a excreção de metabólitos urinários em homens saudáveis, né? Saudável. Os resultados desse estudo demonstram que a excreção urinária de metabólitos ocorreu em um período exato de 7 dias, sugerindo que os ritmos circaseptanos são realmente endógenos e determinados geneticamente. Ao mesmo tempo, parece que esse ritmo de 7 dias é capaz de responder aos reflexos circadianos do dia e da noite. O transplante de órgãos em seres humanos, por exemplo, também é afetado pelo ritmo circaseptano. Olha que interessante, eu vou mostrar só mais uma parte e a gente já vai finalizando aqui, ó. Olha que legal. Olha que interessante. Eu quero mostrar para você aqui, ó, essa parte, ó. Para os pesquisadores Susan Perry e Jim Davidson, os ritmos semanais parecem mais facilmente detectados quando o corpo está sob estresse, como quando ele está se defendendo contra um vírus ou bactérias. Por exemplo, os sintomas do resfriado, que indicam que o corpo está se defendendo contra o vírus, passam em cerca de 7 dias. Os sintomas da varicela, como febre alta e pequenas manchas vermelhas, geralmente aparecem quase exatamente 2 semanas após a exposição da doença. Os médicos também têm observado que a resposta à infecção da malária e da pneumonia atinge o estado crítico em um período máximo de 7 dias. Isso não é tudo, pois experimentos envolvendo ratos, moscas, plantas, artrópodes, abelhas, besouros e outras formas de vida também revelaram ritmos circaseptanos. À primeira vista, pode parecer que o ciclo semanal de 7 dias tenha sido herdado por uma cultura humana de milhares de anos atrás. Mas essa teoria não se sustenta quando se percebe que o ciclo circaseptano ocorre em outros seres vivos além de humanos. Portanto, a biologia, não a cultura, provavelmente seja a fonte da semana de 7 dias. Amigos e amigas, você percebe claramente aí que a biologia, a realidade está exatamente ao favor da Bíblia. Você percebe que o sábado não é somente, né, uma coisa assim do judeu. O sábado, ele foi criado pelo Criador da matéria, o grande Deus que rege todo o universo. O sábado, ele traz benefício para a humanidade. O nosso organismo pede isso. O nosso organismo. Aqui nesse texto aqui, você também vai perceber, né, nessa pesquisa que está aqui na descrição,
que a Revolução Francesa, na Revolução Francesa, eles mudaram, né, quiseram inventar uma outra semana porque não estavam concordando, né, com essa semana de 7 dias. E houve também outro local, outro período também que eles fizeram, né, uma mudança na semana de 7 dias, 7 dias. Isso não durou muito tempo. As pessoas começaram a ficar mal, né, e eles voltaram então para a semana de 7 dias. Então tudo que Deus faz é perfeito. Confie no Senhor. Se você ler na Bíblia lá, bonitinho, e você não concordar com aquilo, faça do mesmo jeito. Porque o Criador pede. Nosso coração é enganoso. A Bíblia é o alicerce seguro. A Bíblia diz para a gente guardar o dia de sábado, porque este é um dia sagrado. E o nosso Criador nos pediu isso. E nós somos os beneficiados. Nós somos os beneficiados. O sábado foi feito para o benefício do homem. Essa foi a lição aqui de domingo. E eu peço a Deus que possa abençoar cada vez mais a sua vida. Vamos fazer uma oração? Querido Pai Celestial, obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado por sua bondade. Obrigado por tudo que o Senhor nos faz. Te peço que o Senhor esteja com essa pessoa aqui que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor constantemente a abençoe e possa cada vez mais conduzi-la no caminho da verdade. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amigo, amiga, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Acompanhe os novos vídeos em breve. Vou postar mais. Vou tentar colocar vídeos com mais frequência sobre a lição da Escola Sabatina para que você possa acompanhar e todos os dias estudar aqui comigo também, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau!